Muito bom. Daí a participação do Marcelo Rocha, destacando aqui quem já nos acompanha também pela internet. O companheiro Odilon Rios, hein? Tá acompanhando aqui pelo Face. Um abraço para você, Odilon. A nossa prima Adélia Corrêa, beijo, Adelinha. Leia prestigiando a Jovem Pan, minha tia, né? Muito obrigado, tia Leia. Graças a esse recurso do Facebook, muitos parentes que estão fora, alguns na capital e outros fora do estado, estão conseguindo acompanhar, né? Então, a tecnologia realmente dando uma força também na nossa audiência. Além da jornalista Cristina Sampaio, o Givaldo Kleber, grande Giva, um abraço para você. Rádio Educativa, o grande figura do rádio alagoano. E também aqui o Sorriso Maceió, diz que está curtindo, é para comentar, a jornalista Morena Melodias, a Mônica Lima, também jornalista, o repórter cinematográfico Vasni Soares, obrigado, o Geovani Santos e também o Edson Miranda. O Edson nos acompanha sempre lá do Paraíso, lá de Paripoeira. A Simoneide Araújo também está na audiência do programa. A todos, muito obrigado. Ao meu lado, vocês estão vendo aqui, o Ricardo Rodrigues, ele é o nosso comentarista sempre das segundas-feiras, né? Falando sobre política aqui dentro da nossa programação da Jovem Pan News. Repercutindo os fatos nacionais, principalmente, claro, e os reflexos, né, dele também aqui em Alagoas, tá bom? Muito obrigado ao Ricardo por mais uma presença nos estúdios da Jovem Pan News. Depois de passada a Olimpíada, o assunto agora é a política. É medalha de bronze, é medalha de prata, é medalha de ouro. Coincidentemente, durante a Olimpíada, né, uma homônima da presidente Dilma, a dona Dilma, foi muito elogiada durante os Jogos, mas é a Dilma, mãe do Isaquias Queiroz. 3 medalhas de ouro, é o maior medalhista em Olimpíada do Brasil, é o Isaquias Queiroz, que vem de um programa social bancado pelo governo federal, que era o programa Segundo Tempo. As crianças estudavam um horário e no outro horário praticavam esporte. Ele é da Bahia e a prática que ele escolheu foi a canoagem, por já ser uma pessoa que já lidava com canoa lá em sua cidade natal, na Bahia. E a mãe dele, dona Dilma, grande figura, foi destaque aí exatamente por conta do filho. Mas vamos falar da outra Dilma. A Dilma que está perdendo espaço político no Brasil, a presidente Dilma Rousseff. O Ricardo já confirmou aqui comigo, a Dilma estará no Senado no próximo dia 29. Exatamente, Ricardo, daqui a uma semana, Dilma Rousseff deverá estar selando, aí dando início à sua defesa no Senado. Quando a gente conversou na semana passada, a expectativa era para a leitura, a divulgação da carta da Dilma Rousseff. Havia, inclusive, a especulação de que ela poderia renunciar. O que é que você achou da divulgação da carta da presidente Dilma? Muito bom dia, Ricardo Rodrigues. Ricardo Rodrigues, jornalista de política, colaborou com vários veículos nacionais a partir de Alagoas, Folha, Estadão e também revistas semanais. É uma figura muito conhecida aqui no estado. Seja bem-vindo. E a carta da Dilma, Ricardo? Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, né? Bom dia, Marcos Rodrigues e os colegas que estão acompanhando aí pela internet, a grande rede, né? Pois bem, olha, era de se esperar uma novidade, né? Alguma coisa assim bombástica que repercutisse a ponto até de influenciar na decisão, né, dessa votação, do julgamento dela no Senado, né? No entanto, o que seria uma bomba apareceu um traque, não teve essa explosão toda que a gente esperava e isso realmente não trouxe o reflexo que era esperado até para mudar a situação dela. Eu acho que o fato dela ter dito que não renuncia, isso todos dizem também, né? Quem acompanha a política sabe que hoje não renuncia, mas amanhã pode renunciar. E por que não? Isso até os 44 do segundo tempo, ou da prorrogação, ou nos pênaltis, né, fazendo aqui uma analogia com os Jogos Olímpicos, né, ela pode sim renunciar e para tentar salvar os direitos políticos e tentar uma eleição em 2018 ou numa próxima oportunidade, não sei. Mas essa possibilidade também existe, também como existe a possibilidade dos 81 senadores mudarem de posição, né? Porque ali é um jogo, mais ou menos, de cartas marcadas, né? Mas sempre tem uma carta na manga, sempre tem um dinheiro a mais, um dinheiro a menos. Você já imaginou e como é um balcão de negócio, tudo pode acontecer, né? Você já imaginou a cena, Ricardo? Você que está me acompanhando pela internet, você que me acompanha em casa, que vai estar assistindo esse vídeo, se a Dilma chega no Senado
tipo estilo ACM, né? Aquela história do ACM de saber tudo da vida de cada senador. Cada um, E de repente, ao invés de fazer a defesa, ela olhar para o plenário e dizer, senador, você agora não é contra mim, mas vivia lá na porta do meu gabinete querendo isso e dizer tudo que o cara andava fazendo. E um por um. Quer dizer, há um temor, inclusive, de que algum senador que destrate publicamente a Dilma dê a margem para que a sociedade entenda que a Dilma está sendo realmente caçada numa armação de um golpe. E isso, uns querem tratá-la como ré, que é exatamente os senadores da hoje situação, mas da oposição a Dilma, e os que entendem que a Dilma vai na condição de testemunha de toda essa história, que é exatamente os governadores da sua base. Na sua avaliação, Dilma vai como ré, como vítima? Como é que você está analisando essa situação política, Ricardo? Olha, veja bem, ela pode até surpreender, né? Mas pelo andar da carruagem, ela vai se fazer de vítima, para tentar, de certa forma, mostrar que ela, Dilma, pessoa física, não tem nenhuma denúncia séria de corrupção. Então ela manteria a estratégia da defesa. Isso, o que houve foi erro de governo, e erro de governo os outros também praticaram. Entendeu? A rigor, não teria base para o impeachment. A base é política. A base administrativa ela é pífia. A acusação administrativa de que houve pedalada, de que decreto, isso é bobagem. Isso os outros também praticaram, eles vivem praticando isso. A lei de responsabilidade fiscal só existe no papel. Ela é desrespeitada desde a época do FHC. E nenhum prefeito foi cassado, nenhum governador foi cassado, nenhum presidente foi cassado. Por que Dilma foi cassada? Porque ela tinha uma base podre. Aqueles deputados que ela confiava, que ela achava que era da base dela, eles não eram de base nenhuma. São deputados que tanto podem ir para um lado como podem ir para o outro. São fisiológicos. São fisiológicos, né? Clientelistas, golpistas, conspiradores. E tinha por trás de tudo um conspirador maior, que é o Michel Temer. Ele, como vice, ele estava esperando que ela deixasse a cadeira para ele poder sentar. Então, ele conspirou. Foi diferente, né, fazendo analogia com o impeachment do Fernando Collor, do Itamar Franco. O Itamar, ele ficou na dele, ele se absteve, ele não procurou criar um clima de jogar mais lenha na fogueira, entendeu? Ele não se reuniu com a liderança e pediu para que todo mundo votasse contra o Collor, não. Pelo contrário, veja, observe. Então, os impeachments acontecem. Né? Desde a época do Muniz, aqui, em 1957, que houve uma conspiração contra o Muniz. De quem? Das oligarquias. Muniz Falcão, né? Temos também o impeachment do Suruagi, em 1997. Né? Vamos completar 20 anos, né, para o ano, em 2017. Veja bem, ali também havia uma conspiração atrás por conta da situação que ela estava vivendo, um caos, né, com não sei quantas folhas de pagamento em atraso. O Suruagi, sem alternativa, tinha quem na sucessão dele, na linha de sucessão? Humano. Entendeu? Os caras diziam que errar é humano, quem errava era humano, eles faziam um governo da quarta mão, mas quem ficou no lugar do Suruagi foi humano. E ainda quis continuar quando saiu candidato à reeleição e foi derrotado por Ronaldo Lessa. Entendeu? Então, isso, por trás de impeachment, há sempre conspirações. Você tá falando aí, Dilma não foi diferente. Você está falando aí, a Conceição Freire está acompanhando. Ela não acredita em renúncia. Ela é vítima de uma política antiga e podre. E quem acaba de entrar também na transmissão, aqui pelo Facebook, grande jornalista, Ailton Villanova também está nos acompanhando. Um abraço para o Ailton, né? Aqui, a Conceição só não consegue ser mais podre que a política do nosso Estado, disse a Conceição, colaborando com o que você está falando. A Dilma, na carta, falou em plebiscito. O plebiscito, na sua avaliação, é uma saída ou surgiu tarde demais, Ricardo? Tarde demais, né? Porque ela devia ter sugerido isso no começo das acusações contra ela, logo depois da eleição. A eleição foi fraudada, todo mundo sabe, todo mundo viu. O dinheiro imperou até a eleição do Dilma. Né? Isso é de forma escancarada, está aí nas investigações da Operação Lava Jato, que, como eu já disse aqui, destampou o bueiro da corrupção aqui no país, né? Envolvendo, né, a nata da burguesada, a classe dominante,
né, os empresários mais ricos e mais poderosos do país estavam nessa lama toda, junto com as maiores lideranças, né, do país. Todos eles acusados, da presidenta, a presidenta afastada, ao presidente da Câmara, que agora está para cair também, o Cunha. É bom não esquecer dele, é outro também, boi de piranha, que está aí para ser defenestrado, né? E o presidente do Senado também, que também responde a processos dentro da Operação Lava Jato e outras operações também. Um detalhe sobre o Cunha, né, é que o julgamento dele virá após o impeachment, o que sugere que se ocorresse antes, ele poderia inclusive criar um problema grave para o presidente Temer, né, por conta da ligação umbilical com o vice-presidente do Brasil, tá? Outras pessoas passaram a curtir também a transmissão. Direto de Campinas está a Cirlane Alexandre. E aqui na capital lagoana, Marechal Deodoro, o Emerson Prado também está acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado a todos, né, que estão aqui pelo nosso Facebook, acompanhando também essa entrevista com o jornalista Ricardo Rodrigues. Ricardo, um assunto que é inevitável falar quanto ao desdobramento do impeachment e a situação do Partido dos Trabalhadores. Alguns analistas já colocam, você mesmo já tinha colocado aqui, que ao PT só resta um caminho, que é voltar às suas bases de origem, para tentar se recompor. Mas também é inevitável que o Partido dos Trabalhadores encolha, né, de uma maneira assim drástica em relação ao que já foi outrora o partido exatamente do presidente e da presidenta da República, Dilma Rousseff. Você acredita também nesse encolhimento do PT no próximo processo eleitoral? Isso é muito possível. Se você pega na história o processo que sofreu de outros impeachment, o Fernando Collor mesmo, quando foi empichado, o partido dele, o PRN, praticamente deixou de existir. O PT, ele sofre esse abalo, né? Mas ele tem capacidade de se recuperar, porque ele tem uma origem assim, muito rica, né? Tem uma história, é um partido que, de certa forma, também merece respeito, porque tem grandes militantes, deu uma contribuição enorme para o país, né? Apesar de tudo. E essa campanha de jogar o PT na vala comum, ela é uma campanha dos partidos burgueses de direita que sempre participaram da corrupção nesse país e queria botar o PT também na vala comum para mostrar que o PT não é diferente. E terminou, de certa forma, conseguindo, porque quando o PT pecou ou chegou ao poder e não fez o que deveria ter feito, que era o marco inicial no início do governo Lula, antes e depois, a partir de agora ninguém rouba. E agora, a partir de agora, as relações com as empresas, na política e no serviço público vai ser diferente. Não foi feito isso, o PT deu sequência a um processo de corrupção que não era do partido, já vinha de outros partidos, né? Inclusive dos tucanos, porque o governo anterior era do FHC e aquele esquema do Marcos Valério já vinha no governo federal, já vinha no governo de Minas, porque também houve o mensalinho lá de Minas, e por aí, e assim por diante. Então, nunca foi diferente. Esses partidos burgueses sempre foram envolvidos com corrupção. O PT era diferente, era para ser diferente, mas terminou se juntando com quem não presta e, como diz o ditado, quando o passarinho se junta com o morcego, dorme de cabeça para baixo. Né? Tá aí a notícia. Olha, o Ricardo Moresi está acompanhando aqui. Marcos Chola, porque o Grande não cometeu, eu acho que ele está falando aqui da grande mídia, não comentou mais a questão do triplex, uma vez que o ex-presidente Lula e seus familiares não foram indiciados. Está no nosso próximo ponto de pauta exatamente isso, né? Essa história envolvendo o triplex do Guarujá, se pertencia ou não ao Lula e à sua família, acabou servindo, Ricardo, na época da votação da Câmara e também no Senado, as primeiras votações no Senado, como sendo mais um cenário, né, contrário à administração do PT e também da figura do Lula, que desde o início a gente já tem falado, era o grande objetivo aí dessas ações políticas, era atingir a Dilma, mas principalmente o PT e o Lula. E agora tem-se a notícia, chegando-se ao final do inquérito, que o triplex não pertence ao ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Porém,
aquela questão que você falava, o que é fato e o que é versão. Nesse caso, prevaleceu o efeito da versão e agora o fato, ele não está tendo a mesma dimensão e a mesma repercussão como teve a denúncia, né? Não tem, porque já fez o estrago que era para fazer. Né? É o que eu digo, eles querem de toda forma, né? Eles, eu digo assim, a classe dominante, a burguesia. A gente tem um povo muito generoso, um povo muito bom, muito puro, muito participativo, assim, em tudo. Agora, lógico, ele fica alijado porque quem toma conta do país é uma outra classe, não é ele. E quando a gente chega lá, mesmo assim, fica difícil, porque geralmente é cooptado pelo sistema e termina fazendo muito mais o que eles querem do que deveria ser feito em benefício dos trabalhadores, do povo em geral. O povo sempre foi muito mal representado, não só na política, como em outras repartições também, em outros segmentos da sociedade. E, no entanto, sofre por conta disso, dos erros políticos praticados por esses partidos, que se revezam nas prefeituras, nos governos, nas presidências e não resolve os problemas do país há muito tempo. E o que a gente precisa é exatamente de bons representantes para tentar trazer o Brasil para os brasileiros, usando como exemplo, né, os destemidos atletas do Brasil que ganharam as medalhas aí nesses jogos, lutando contra tudo e contra todos, contra a falta de patrocínio, contra a falta de apoio, falta de estrutura, enfim, né, mas foram lá e bravamente conquistaram as medalhas, né, honestamente, né, no talento, na vontade, na garra. Então, quer dizer, se a política fosse feita com esse espírito olímpico, né, uma atividade de desprendimento, de altivez, a gente teria um país muito mais saudável, muito mais tranquilo, muito mais favorável de se viver, porque a gente vive num país legal, cara. Isso o americano, o estrangeiro, o gringo, eles vieram aqui e levaram o nosso ouro, mas não é de hoje que eles levam, desde a época do descobrimento. Não é só na Olimpíada. Não é só na Olimpíada. A gente é que tem que tomar conta do que é nosso, né? Assumir a nossa identidade, dizer que a gente também, apesar de ser um país tão jovem, 500 anos, em comparação com a Europa, com outros países já, né, com culturas milenares, né, com Japão, China, o Brasil mostrou que está aí, que tem a sua dignidade, tem a sua garra, seu valor. Isso que é bonito, sabe? E que a gente tenha na política a participação de bons políticos, entendeu? Essa renovação é importante para vir novos quadros, pessoas com a mente mais arejada. Vamos fazer por onde? Tirar o nosso, mas também, né, administrar a coisa pública com competência, com honestidade. Por que não? Por que roubar o dinheiro da merenda? Por que roubar o dinheiro da creche? Por que roubar o dinheiro da ponte, da estrada, do remédio? Isso é aviltante, isso tem que ser condenado. O político que roubar o dinheiro público, o dinheiro do povo, tem que ser condenado como crime de lesa pátria, porque faz uma falta enorme. A gente só não teve mais medalhas em muitos esportes, Marcos Tiola, e eu reputo aqui o nosso futebol feminino por falta de incentivo. Os talentos estão aí, eles não são despertados porque não existem as oportunidades. Por causa dos assassinos de futuro, né? E quando existe é porque a população cria essas oportunidades através das ONGs, das organizações não governamentais, das entidades, do voluntariado, as pessoas que se dedicam ao esporte é que faz a diferença, e nem um político chega junto, nem o governo, nem o prefeito, nem ninguém. Né? Eles ganharam medalha graças muito mais a eles, ao talento individual e o apoio da sociedade civil organizada. O governo tem muito pouca participação nessa medalha, muito pouca. E o Michel Temer só não foi para o encerramento do evento, porque se fosse seria vaiado. E ele está mais indignado porque o Brasil ficou em 13º lugar. Diz, por que tem que ser o número 13? Tem o número 13, e esse número 13 ele é simbólico, porque a gente estava na 31ª Olimpíada aqui no Brasil. Se for ao contrário da 13, o 13 é o número de sorte do Zagallo, e quando o Neymar
né, bateu aquele pênalti e conquistou o ouro olímpico para a nossa seleção canarinha. Primeira frase dele. A frase final dele foi: vocês vão ter que me engolir. E essa frase o Zagallo já tinha dito. O velho Lobo deixou isso como lição. Entendeu? Pois é, o Neymar... O mundo vai ter que engolir o Brasil, seja do jeito que for. O Neymar foi pra galera, teve a maior confusão, tem vídeo rolando na internet. Agora, se ele entrasse pra galera mesmo, ia apanhar. O povo engoliu o Neymar. Isso é maluqueiragem. Falando de política, tá aqui a Isso Conceição. o Romário já fez, isso o Edmundo já fez. É um traço do jogador brasileiro. É emocional, né? É emocional, temperamental. Falando de política, retornando a nossa pauta, a Conceição diz aqui: o maior pecado do PT foi tentar governar achando que no futuro iria conseguir fazer as reformas necessárias para o Brasil. Pois se começasse com as reformas que o PT pensava em fazer, não governava, eu acredito nisso. Ela acha que se o PT radicalizasse logo de início, podia não completar o mandato. Precisamos de bons, ela disse aqui, de bons representantes, mas é só olhar para Alagoas que dá nojo, disse ela. A fala da Conceição. Verdade. O Adriano está na linha? Quer participar? Isso? O advogado Adriano Argolo está acompanhando o debate e, obviamente, ele sempre envolvido com essa discussão política também da situação do Brasil, está querendo interagir, está na linha comigo. Bom dia, Adriano. Bom dia, Marcos. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. É mais para falar sobre o sentido político, né, dos Jogos Olímpicos. Né? Para você ter uma ideia, os Jogos Olímpicos nasceram há milhares de anos atrás, na Grécia Antiga, e quando existiam os Jogos Olímpicos, as guerras entre Esparta e Atenas e aquelas regiões, aqueles reinos, né, que não eram estados ainda, eles paravam. Né? E essa Olimpíada do Rio de Janeiro, eu acompanho as Olimpíadas, eu sou relativamente novo, né, Marcos? Tenho 52 anos e acompanho a Olimpíada desde 1972. Eu lembro que nas Olimpíadas de Munique, em 1972, eu tinha 9 anos e eu obriguei o meu pai a comprar um manual, um almanaque sobre Jogos Olímpicos. Aí eu fiquei extasiado pelas histórias dos grandes heróis olímpicos, dos grandes atletas olímpicos, e sem falsa modéstia, eu acompanho, está na minha cabeça, tenho estatística, acompanho todos os tipos de esporte, sei quem são as potências olímpicas e o povo brasileiro. O governo que está sendo deposto num golpe de Estado fez uma das Olimpíadas mais brilhantes, mais emotivas, que a humanidade reconheceu ontem. Jornais como o New York Times, o Washington Post, a grande mídia inglesa, que não é de brincadeira, o The Guardian, o The Independent, o The Times, todos eles elogiam o povo brasileiro e as Olimpíadas brasileiras sem restrição. Cerca de 88% dos turistas que vieram ao Rio de Janeiro dizem que voltam com o maior prazer. Essa dúvida eu nunca tive sobre o meu país. E digo uma coisa para resumir todo esse meu sentimento, que eu sempre disse isso desde pequeno. Eu tive a maior sorte do mundo em ser brasileiro e em ser nordestino. E quem não pensa assim é um colonizado que não merece nem um bom dia. Eu gostaria de dizer o seguinte, que durante toda a história olímpica do Brasil, o governo do PT, o governo do Lula e da Dilma conseguiram trazer 18 medalhas de ouro para o Brasil. Isso é fruto de programas como Segundo Tempo, Bolsa Atleta, Bolsa Família, mais incentivo ao esporte. O Brasil hoje é um dos países que mais investe financeiramente em esporte. Supera inclusive a Grã-Bretanha. Claro que temos muitos espertalhões em federações, haja vista a Federação Alagoana de Futebol. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas não falta investimento. Qualquer atleta brasileiro compete de igualdade de condições, seja de tecnologia do esporte, seja de preparação de técnicos. Nós disputamos essas Olimpíadas em mais de 48 modalidades. Claro que são 28 modalidades, mas tem as submodalidades. E trouxemos simplesmente 42 técnicos estrangeiros. Nenhum atleta brasileiro, se for homem, se falar a verdade, vai dizer: eu competi em condições inferiores ao estrangeiro. Porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Hoje, o Brasil tem, nos esportes, todas as condições de ser uma potência olímpica. Agora, por que não vai ser? Isso é bom frisar. Por que não vai ser? Não vai ser porque esse governo golpista, corrupto, de uma oligarquia que não suporta perder as eleições, que assumiu o poder, usurpando e usando o poder judiciário como protagonista de um golpe, com juízes como esse Moro,
Gente, esse Moro é um péssimo juiz. Nenhum de vocês falam do Moro sem conhecimento de causa. Queria que vocês tivessem um parente na mão desse Moro, para vocês verem o que é um péssimo juiz. Como o Gilmar Mendes, ministro do STF, que não suporta que o povo miscigenado, que o povo brasileiro, que o povo negro, que o povo nordestino consiga um lugar ao sol. Né? Eu gostaria de dizer o seguinte, que o povo brasileiro vai sofrer muito, vai ver a falta que faz um governo popular, que presta atenção no seu povo, que organiza a sociedade de uma forma ouvindo as pessoas. Por quê? Esse governo Temer já começou a tirar o dinheiro do esporte. Esse ministro Leonardo Pisciani, e quem conhece o Rio de Janeiro sabe como é a família Pisciani. Esse cara já começou a retirar a verba dos esportes. É bom que se frise isso. Um grande abraço, estou emocionado, mas eu digo com certeza o seguinte, eu tive a maior sorte do mundo em ser brasileiro e ser nordestino. E agora eu gostaria que se abrisse aí a voz para o povão, esses, geralmente de uma idade mais avançada, que defendem os interesses, mesmo sendo paupérrimo, mesmo sendo pobre, mesmo sendo lascado, que defendem os interesses da oligarquia, como muitas vezes, depois que eu falo, acontece. Um grande abraço, Marcos. Valeu, obrigado, Adriano, pela participação. Se emocionou, Adriano, falando aí da história do Brasil e principalmente do resultado e a repercussão, né, das Olimpíadas em todo o mundo. Ricardo Rodrigues está aqui acompanhando comigo, está aqui o Dário e a Lana, né, estão ouvindo também o programa. O Ivan Fialho, obrigado, Ivan, pela audiência. O Vinícius Pinheiro, nosso amigo Vinícius, conhecemos lá em Penedo, estudante de jornalismo, está acompanhando. Coronel José Maxwell, novo coronel da PM, bem, né? Está acompanhando o Orlando Batista. A Cirlanda, eu já falei, está lá em Campinas, sintonizada, acompanhando também a nossa programação. Todos aqui pelo Facebook, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. O Adriano está destacando esse aspecto de que o Brasil passou a ser visto como potência, né? Pelo menos, se não no esporte, mas necessariamente uma potência internacional para o turismo. Na sua avaliação, esse é um dos legados que ficam também dos Jogos Olímpicos, Ricardo? É um legado importantíssimo e eu acho que o maior legado de todo, Márcio Rodrigues, é o espírito olímpico, é a aspiração, é a solidariedade, é o esforço, sabe? E é a honestidade que o jogo proporciona, né? Quer dizer, quando você vê o jogo político uma safadeza, um querendo prejudicar o outro ali, sabe? E às vezes com ameaças, às vezes até com coisas piores, né? Você vê no esporte uma coisa limpa, que ali a disputa é ali no ringue, mas depois eles se abraçam, se respeitam, né? Quer dizer, são adversários, mas não são inimigos, né? Um não quer o mal do outro, sempre tem aquele espírito, aquela solidariedade. E esse espírito olímpico é o principal legado deixado. Agora, precisa haver o incentivo, o apoio, isso que os atletas mais pediram. A gente vê o depoimento de um atleta que nem a Marta, 5 vezes a nossa Marta aqui de Dois Riachos, né? Uma craque, uma pessoa fantástica, deu uma contribuição enorme para o futebol feminino, pedir para que não abandone o futebol feminino, que apoiem, que tenha federações, que tenham torneios, apoio, dinheiro, verba, tudo isso. Se existe um legado também deixado pelo PT, o Adriano tem razão, esse legado ninguém pode negar, sabe, que foram, né, os programas sociais, né, o programa Segundo Tempo, o programa de apoio aos atletas, a Bolsa Atleta, Pronatec, programas de incentivo ao intercâmbio com outras universidades, com outros países, as bolsas de estudos, as universidades para todos, o ProUni, o Enem, muita contribuição o PT deixa, entendeu? Porque era isso que se esperava de um partido que nasceu no seio dos trabalhadores, nos sindicatos, no ABC Paulista, em São Paulo, onde está a força produtora do país, entendeu? E se espalhou pelo Brasil. Agora, cresceu muito. E aí também entraram os espertalhões
dentro do partido para querer se dar bem, e essas pessoas têm que deixar. Se tiver o Partido dos Trabalhadores se encolher, que se encolha entre aqueles que respeitam a origem do PT, entendeu? E que saiam aqueles que não merecem estar numa legenda, que tem um respeito da classe trabalhadora, que nasceu, né, da força dos sindicatos em São Paulo. Eu tive a chance, né, para você que ligou o rádio agora, estamos aqui com o jornalista Ricardo Rodrigues, e nós tivemos a chance aqui no Supermanhã. O Paulo fez um trabalho de busca lá em Brasília, achamos o Paulo Paim, senador do Partido dos Trabalhadores, e ele estava predisposto a deixar o partido. E numa conversa com o Tasso Genro, lá no Rio Grande do Sul, a base deles no Sul, o Tasso Genro convenceu o Paulo Paim a permanecer, com o seguinte argumento: que saiam os ruins, e que nós, que não temos nada a ver com isso, que reergamos o Partido dos Trabalhadores. Teve essa fala. A Conceição fala que ficou emocionada aqui também com a intervenção do Adriano. Nós temos aqui outras pessoas também. O Júnior está acompanhando também de São Paulo o nosso programa pelo Facebook. Obrigado. Audiência qualificada também acompanhando a transmissão ao vivo aqui do Facebook. Tem gente na linha, isso? Tem a opinião do Vitor na linha? Quem é que está na linha comigo? É o seu Amaro Cavalcante, está em Fernão Velho, né? Está em Fernão Velho, no ABC, está interagindo com a gente. Bom dia, Amaro. Bom dia, Marcos. Bom dia, Ricardo Rodrigues. Bom dia. E os ouvintes da rádio. Marcos, isso se emociona. Secretão aqui se emociona sempre quando acompanha, sempre espírito imparcial e competente desse grande jornalista, que é o Ricardo Rodrigues. Mas vou me ater só ao esporte. Porque, inclusive, eu vi o Adriano, conheço o pai dele, Pelotas, não vou me prolongar, Pelotas foi um produto profissional, advogado, mas vou me ater só ao esporte. Olha, Marcos, eu sou daquela área, Fernão Velho, e ali, na época de Antônio de Melo, o esporte ali, nós, na época jovens, todos nós aprendemos a importância do esporte na juventude e na escola. A Olimpíada aí deu uma demonstração com objetividade, com muita grandeza no esporte. Emocionado. Eu com 70 anos fui esportista, sou ainda, pratiquei futebol, certo? E há uns 15 anos, Marcos, vou resumir, há uns 15 ou 20 anos, eu fiz um projeto, eu não vou citar, 20 anos atrás, passou pelo governo, pela prefeitura, pelo secretário. E o projeto era simples, Marcos. Eu dividi as regiões de Maceió. Vou dar só 2 exemplos. Fernão Velho, aí eu dividi a região 14. Fernão Velho, Goiabeiras, ABC e novo loteamento em 2 campos de futebol. O Lisbonense, do qual sou um dos fundadores, e tem o campo de Rio Madureira. Então ali, Marcos, era colocar jovens, crianças de 10 anos a 14 anos, de 15 a 20 anos. Quem estuda de manhã, pratica o esporte à tarde. Quem estuda à tarde, pratica o esporte de manhã. Simples, pode. Coloca uma pessoa, um salário, simplesmente para lidar com esses jovens, como eu fazia na minha época, sem depender de algo público, sem depender de política nem nada. Hoje, Marcos, Maceió tem 50 bairros. Só dividir os bairros, vizinhos, e fazer isso como eu falei aqui. Eu citei Fernão Velho porque lá é minha terra, mas os outros bairros merecem também isso. Então, quando você falou isso também, o Ricardo, com muita propriedade, emocionei, porque na época eu aprendi a profissão de Fernão Velho, na época tem tudo naquela época lá, não dependia de algo público. Então, para concluir, Marcos, eu pediria agora no seu programa, o executivo, o prefeito, seja quem for que tiver essa eleição, olhem para os bairros de Maceió, façam isso, Brasília e região, e coloquem uma pessoa que tem competência para lidar com esses jovens, porque o nosso Brasil tem toda a condição, é o maior time de futebol do mundo. E está provado isso. Marcos, eu vou encerrar porque eu me emociono. Valeu. E dê parabéns aí. Valeu, Amaro. Muito obrigado. Obrigado a você pela audiência qualificada, Ricardo. Olha, é emocionante. Você vê que o esporte tem essa capacidade, né, de semear cidadania, né, de colocar frente a frente ali as pessoas disputando, né, mas e pede igualdade, né, que vença o melhor, entendeu? Então, há toda essa simbologia que a gente gostaria que na política também fosse assim, né? O homem é um ser político, né, entendeu? Então, como essência,
ele tem que procurar o melhor, a felicidade, e a felicidade dele depende da felicidade do outro. A reciprocidade. O esporte tem muito isso, cara, dá exemplo, emociona. Você vê uma menina que nem a nossa medalhista, a Rafa, né, que vem de um projeto social. Se ela não tivesse aquele projeto, né, do Flávio Canto, né, do judoca, né, projeto Reação. Pois é, uma Instituto menina daquela Reação. poderia ir para outros caminhos, né? Nós temos também o canoísta, o Isaquias, né? Se não tivesse aquele projeto para ensinar canoagem, ele praticar uma coisa que ele já praticava naturalmente, ele foi aperfeiçoar e deu no que deu, né? Fez história. Ele nem sabia que aquilo era esporte. Pois é. Ele não sabia, o corpo dele, né? O biotipo já é todo constituído pelo esforço que faz desde a infância, e ele confessou, eu não sabia que canoagem era esporte, porque para eles era uma brincadeira, era o trabalho do dia a dia, né? Então, são vários os exemplos, né? O nosso lutador do boxe também, o cara que veio de baixo também, né? O próprio menino que ganhou no salto de altura, né? Foi treinar fora, teve a oportunidade de se preparar e voltou e deu um show, né? No salto com vara. Nós temos a superação do nosso vôlei, né, que é uma coisa fantástica. Tem um alagoano lá no time também, né, o Maurício, que é daqui, também participou dos nossos jogos escolares estaduais, o GEAL, ele estava aqui tempos atrás participando com outros atletas, né, do Marista, enfim. Então você vê isso, a evolução desses meninos, dessas meninas. Isso é muito importante, né? Um Diogo Hipólito que deu a volta por cima. Isso mostra a superação, a insistência, o sonho. Né? Muita gente pediu para desistir, mas ele continuou. O Diogo que foi exemplo para o medalha de bronze, o Nori, que disse que fazia judô e mudou para a ginástica por causa do Diogo. Então veja que presente os dois. Tem o Diego, né? Diego e Hipólito. Então, só para homenageando aqui o meu amigo advogado Adriano Argolo, que muito bem falou a respeito do espírito olímpico, das Olimpíadas, é uma coisa fantástica. Por conta disso, porque serve de exemplo para a gente colocar todo esse espírito olímpico, quer dizer, em prática na política, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa participação no dia a dia, em casa, com a família, com os amigos, enfim. Né? A gente participa de esporte, a gente joga bola, a gente joga, seu Amaro, até num campinho de beira de rua, até numa praça, no asfalto, vejo os meninos jogando bola no paralelepípedo, no asfalto, na rua, em qualquer campinho, porque às vezes falta uma quadra, ou quando tem a quadra está fechada. É um absurdo, sabe? As aulas de educação física na escola pública é muito carente, são poucos os professores. Eu ouvi outro dia uma menina dizendo que ela estava, a essa altura do campeonato, já mais da metade do ano letivo, e ela não tinha tido uma aula de educação física. Entendeu? Então, quer dizer, isso faz falta. E isso realmente faz uma diferença lá na frente, entendeu? A gente tem os nossos talentos, né, os nossos meninos aí da natação, do esporte em geral, mas que precisam de oportunidade, de apoio para poder despontar, porque senão fica lá, ninguém vê, não pode nem ser lapidado como foram esses que chegaram lá. É verdade. Ricardo Rodrigues, na próxima semana, considerando que vai ser exatamente o dia da defesa da presidente Dilma, a gente se compromete a destrinchar todas as etapas, né, do que diz respeito à reta final do processo de impeachment, e se mais alguma coisa vazar até esse dia do depoimento da presidente Dilma, claro, a gente vai tratar aqui dentro da nossa programação. Hoje a gente misturou um pouco política com os Jogos Olímpicos, porque era impossível não fazê-lo, em função de todo esse apelo, né, que há no Brasil em relação a isso. Imagina, o presidente em exercício, o presidente Michel Temer, não foi para a despedida dos Jogos, temendo ser vaiado. Imagina a que ponto chegamos, né? Então, daí dá um exemplo claro de como está o cenário político no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Na segunda, a gente volta a se encontrar. Até lá, Ricardo. Até mais. Semana que vem a gente volta com novos fatos, novas versões e as contradições. As contradições que é o melhor, né? Olha aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais, agradecendo a Conceição Freire e a Regina Bispo. Obrigado, Regina, pelo carinho da audiência. A última frase da última opinião da Conceição. Até o fato de a Olimpíada no Rio
ter dado tão certo, apesar de nossas mais do que justificadas expectativas, me traz sentimentos opostos. Meu lado otimista diz, viu só? Não somos destinados ao fracasso. Eu acho que ela tem mais aqui, deixa eu ver aqui o que ela diz. Não somos destinados ao fracasso. Quando a gente quer fazer uma coisa direito, a gente vai lá e faz. Aí entra o lado pessimista. O Brasil não é uma tragédia, porque a gente não consegue resolver os nossos problemas. Ele é uma tragédia porque a gente não quer resolvê-los. Ela lembra que essa frase é do Antônio Prata. Obrigado. Você vê que pessoas, né? Legal, muito inteligentes interagindo com a gente. A todos, muito obrigado. Eu vou encerrar essa transmissão. Daqui a pouco eu volto, já tem outro entrevistado. Eu já gero outro vídeo também pela participação aqui dentro da nossa programação. São 10 horas e 56 minutos. Ricardo Rodrigues, jornalista, comentarista político, está aqui participando comigo na Jovem Pan. Volta na segunda-feira. Até lá. Obrigado a você também que acompanha pela internet. O Marcelo Rocha me chama das